correspondência de palavra-chave. Se a sua dúvida é em relação à correspondência de palavra-chave, eu vou passar agora aqui um guia, um tutorial completo explicando o que são as correspondências de palavra-chave, como utilizar elas, a melhor forma de utilizar cada uma delas para que você acabe não desperdiçando dinheiro com as suas campanhas de Google Ads. Cada correspondência tem um propósito e é importantíssimo você entender como utilizar essas correspondências da forma certa. Se você ainda não me conhece, meu nome é Frederico Bittencourt, eu sou um dos sócios e donos da agência Invento Comunicação. A gente está há mais de 15 anos nesse mercado de marketing digital. Agora a gente está trabalhando também com inteligência artificial. A gente vai trazer conteúdos aqui também relacionados à inteligência artificial. Então, se você ainda não segue o nosso canal, já faça aqui a sua inscrição lá no meu Instagram, que é @fredisfer. Eu também publico uma série de conteúdos mais objetivos, mais rápidos, mais curtos em relação a tráfego pago, marketing digital, inteligência artificial. Então, se você não me segue por lá também, já faça isso agora. E eu quero na prática mostrar para vocês o que são as correspondências de palavra-chave, como vocês devem utilizar cada uma delas para que vocês possam ter isso a favor de vocês quando vocês forem configurar suas campanhas do Google Ads. Então, pessoal, eu estou compartilhando a tela aqui com vocês para mostrar para vocês como que a gente utiliza isso, qual é a forma certa, qual é a estratégia certa da gente utilizar aqui as correspondências de palavra-chave. Aqui na campanha do Google, quando a gente loga aqui na campanha, então a gente vai selecionar aqui ou a campanha ou o grupo de anúncio, né, que a gente vai trabalhar. Nesse caso aqui eu vou escolher um grupo de anúncio dos vários grupos que eu tenho, eu peguei em marketing digital, só para mostrar para vocês como que eu faria isso dentro desse grupo de anúncio? Lembrando que o nosso grupo de anúncio ele tem que ter palavra-chave que tenha relação com o anúncio, que tenha relação com a landing page. Nesse caso aqui, o serviço que eu estou divulgando é marketing digital, então você vai fazer isso de acordo com o serviço que você está divulgando para compra de palavra-chave específica para que a sua campanha não fique genérica. Se você tiver dúvida nesse ponto aqui ou em outros pontos que a gente não vai abordar aqui nessa aula, eu vou deixar no final do vídeo um curso 100% gratuito de Google Ads para que você possa maratonar esse curso. São mais de 50 aulas do básico ao avançado, você não precisa deixar seu e-mail, não precisa assistir a aula inicial nem nada, é uma playlist que tá aqui que eu vou deixar para vocês, então fica até o fim do vídeo que eu vou disponibilizar isso para vocês. Mas, voltando aqui então pro tema, pessoal, quando a gente tá aqui dentro do nosso grupo de anúncio, a gente vem aqui ó, em público-alvo, palavra-chave, e aí em palavra-chave, quando a gente entra aqui em palavra-chave, a gente pode clicar aqui no sinalzinho de mais para a gente fazer a compra aqui das palavras-chave. E quais são os tipos de palavra-chave que eu posso comprar para a minha campanha, Fred? Como que isso funciona? Como que eu posso fazer essa compra? Me explica aí certinho, com detalhes, como que a gente pode seguir. Então vamos lá. Quando eu escrevo a minha palavra exatamente nesse formato aqui, ó, marketing digital, sem colchetes e sem aspas, eu tô dizendo para o Google que eu estou trabalhando com uma palavra-chave de correspondência ampla, tá? A gente tem 3 tipos de correspondência. Palavra-chave de correspondência ampla, palavra-chave de correspondência de frase e palavra-chave de correspondência exata, tá? Esse tipo de compra aqui, quando você só digita a palavra-chave e não coloca colchetes, e não coloca entre aspas, você está comprando uma palavra-chave de correspondência ampla. E o que isso significa? Significa que o Google vai entender todas as pesquisas que possam ter relação com marketing digital ou que possam ter esses termos ali na pesquisa e ele vai listar isso de forma ampla, tá? É muito importante que vocês tenham bastante cuidado na hora de utilizar uma palavra-chave de correspondência ampla, porque ela faz com que o Google entregue muito mais a tua campanha para muitos termos. Na semana passada, eu dei uma aula aqui sobre negativação de palavra-chave. Então, quando você compra uma palavra-chave de correspondência ampla, a aula passada que eu dei aqui, que é de negativação, é muito mais intensa. Você tem que negativar muito mais termo, porque aqui o Google ele vai dar uma pulverizada na entrega. Por exemplo, se a pessoa compra aqui esse termo marketing digital e alguém pesquisa o termo curso de marketing digital, vai apresentar. Se ela pesquisa como trabalhar com marketing digital, vai apresentar a campanha. Se alguém pesquisa, por exemplo, como trabalhar com marketing nessa era digital, o Google ele pode apresentar a sua campanha, porque nesse termo que a pessoa pesquisou, o marketing e o digital estão presentes, tá? E não interessa a ordem que eles estão presentes e nem se eles estão próximos um do outro ou estão distantes. Se o marketing está no começo do termo e o digital está lá no fim do termo e tem várias outras palavras
palavras ali no meio, o Google vai entender que tem marketing, tem digital na busca da pessoa, e aí qualquer que seja o termo que ela pesquise, ele vai listar a campanha. Claro que aqui é só um exemplo, eu estou trazendo um exemplo relacionado a marketing digital, ok? Mas isso vai funcionar para qualquer compra que você fizer. Por isso que é muito importante que você tenha bastante cuidado na hora de utilizar uma correspondência ampla. Inclusive, quando você está subindo campanha, o Google ele fica perguntando para você se você não quer deixar ampla, ele fica forçando você a fazer uma configuração de palavra-chave ampla, porque assim ele tem uma entrega muito maior, ele tem um poder de entrega muito potencializado, mas isso por um lado pode ser bom pela entrega maior, mas por outro lado pode ser bem ruim, porque no meio disso aqui tudo podem ter vários termos que você não tem interesse em listar a tua campanha, e aí de duas uma, ou você não trabalha com correspondência de palavra-chave ampla, ou você vai negativar a palavra-chave direto. Todas as semanas você vai entrar lá, ver os teus termos de pesquisa e negativar a palavra-chave. Inclusive eu vou deixar um card aqui da aula que eu dei na semana passada falando sobre negativação de palavra-chave. Agora a gente vai falar sobre correspondência de frase, que é um tipo de compra de palavra-chave que vai falar para o Google que a gente quer ser um pouco mais específico na nossa escolha. O nosso universo de palavra-chave ele vai ser um pouquinho mais específico e não vai ser tão amplo como no caso anterior. Vou mostrar aqui para vocês na tela como que a gente faz a compra desse tipo de palavra-chave. Ó, aqui na tela eu estou mostrando para vocês, tá? A gente vai colocar sempre aqui, ó, uma aspas entre a palavra-chave, e isso indica para o Google que a gente está fazendo uma compra de correspondência de frase. Nesse caso aqui, pessoal, como eu coloquei marketing digital, o Google ele vai entender termos que as pessoas estão pesquisando que contém o marketing digital, e esses termos eles precisam estar juntos, próximos ou colocados de uma forma muito parecida com a que eu coloquei aqui. Se a pessoa pesquisar algo que tenha o marketing lá no começo da pesquisa e o digital lá no final, se esses termos eles não estiverem próximos, nesse tipo de compra aqui, o Google ele já não lista mais a campanha. Naquele caso anterior, que é correspondência ampla, o Google listaria. Nesse aqui, o Google ele vai procurar palavras que estão mais parecidas com o que a gente comprou aqui, tá? Agora, se eu colocar exatamente assim, do jeito que tá, e a pessoa pesquisar agência de marketing digital, o Google ele vai listar a minha campanha. Se a pessoa pesquisar empresas de marketing digital, ele vai listar a minha campanha. Marketing digital em Curitiba também vai listar a minha campanha, porque o termo marketing digital está muito perto e teve uma ou duas palavras a mais que a pessoa pesquisou, tá? E aí o Google ele vai entender que sim, que ele pode fazer a listagem do anúncio com esse tipo de pesquisa. É importante ressaltar aqui que a gente ainda precisa olhar lá as nossas palavras-chave negativas, como eu falei para vocês, que eu expliquei no vídeo da semana passada, os termos de pesquisa. Por quê? Porque pensa comigo, se a pessoa pesquisar aqui nesse caso, emprego para marketing digital, estágio em marketing digital, faculdade de marketing digital. Se eu sou uma agência de publicidade e estou vendendo esse serviço, para mim já não é interessante apresentar a minha campanha com faculdade, estágio, emprego. E aí eu posso negativar essas palavras-chave, ou eu posso ir uma vez por semana lá no meu relatório de insights, que é o vídeo da semana passada, que eu explico para vocês, e lá no relatório de insights eu vejo os termos que as pessoas estão pesquisando, que variam dessa compra que eu fiz aqui, e vou negativando ali as minhas palavras que eu não tenho interesse em aparecer. Eu tenho uma mentoria que se chama Domínio Digital, onde eu divido a tela com você e nós dois juntos vamos analisar as tuas campanhas, vamos ver tudo aquilo que você quer ver, é 100% personalizado, você vai dizer para mim quais são as suas dificuldades e juntos com tela dividida a gente vai melhorar, ampliar ainda mais os resultados e a performance do teu tráfego pago. Se você tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você fale com o nosso time pelo WhatsApp, combine a mentoria e a gente comece juntos a fazer toda essa análise e essa melhoria dos teus resultados. Mas não perca tempo porque as vagas são limitadas. Legal, pessoal, a gente já falou então sobre as palavras amplas, sobre a correspondência de frase, e agora a gente tem a correspondência exata. O próprio nome já diz, é algo que a pessoa pesquisa que tem que ser muito parecido com aquilo que está ali comprado para que o Google possa entender que ele pode sim listar a tua campanha. Aqui no exemplo eu coloquei então entre colchetes e toda vez que a gente fizer a compra entre colchetes, o Google ele vai entender que a pesquisa do usuário precisa ser muito, mas muito parecida com essa pesquisa aqui para que ele liste a tua campanha. Nesse caso aqui, se a pessoa digitar emprego em marketing digital em Curitiba, possivelmente o Google ele não vai apresentar a tua campanha porque ele vai entender apenas que a pessoa ela pode pesquisar por algo muito parecido com marketing digital. Às vezes um acento, uma pequena palavra, de, para, né, que tem aqui entre esse termo aqui, pode fazer com que o Google liste a tua campanha. Mas é uma variação muito
muito pequena no termo que vai fazer com que ele liste. Então, se a gente for pensar nessa estrutura que a gente falou para vocês de palavra-chave, a palavra-chave ampla, ela é uma palavra de topo de funil, ou seja, eu não consigo qualificar muito o meu público comprador aqui num primeiro momento, a não ser que eu negative bastante palavra-chave, né? Porque o Google ele vai pegar ali uma referência em relação à palavra-chave que eu comprei, e ele vai conseguir fazer uma entrega muito maior, variando muito mais os termos. Quando eu vou para palavra-chave de correspondência de frase, eu já saio do topo do funil e vou para uma estratégia mais de meio de funil, onde eu estou dizendo para o Google que ele precisa ser um pouco mais preciso em relação à exibição de anúncio dele. Quando eu coloco ali um termo específico, ele pode variar um pouco, ele pode escolher uma ou duas palavras para fazer uma variação ali e listar a minha campanha. E quando eu vou para a correspondência exata, aí sim o Google ele vai ser muito mais preciso em relação à exibição dos anúncios pelos termos que eu comprei. Agora, é importante a gente entender, pessoal, que lá em cima, na correspondência ampla, a gente corre um certo risco, obviamente, porque, como eu já expliquei para vocês, o Google ele pode variar muitos termos e ter muitos termos poluídos que não têm relação com o teu produto, com o teu serviço, e aí você pode torrar dinheiro. Então é importantíssimo você sempre estar analisando os termos de pesquisa da tua campanha. Já ali, a correspondência de frase, por isso que eu falei aqui, é o mais uso, eu acho ela mais equilibrada, eu acho mais tranquilo de trabalhar com ela, e eu já peguei muitas pessoas que chegam aqui falando que a campanha não está girando, que não estão conseguindo ter resultado, que a campanha não está entregando, e a gente vê lance, vê uma série de coisas, e quando a gente vai perceber, a pessoa ela tem um universo de palavra-chave de correspondência exata e pouquíssimas palavras compradas. Aí o que acontece? Pensa comigo, nesse caso, o Google ele não consegue entregar muito a campanha porque tem poucas pessoas fazendo as pesquisas com base naqueles termos que a pessoa comprou. Então, nesse último caso aqui, pode ser perigoso se você não fizer uma compra mais extensa de palavra-chave, porque o Google ele pode não encontrar termos que estão sendo pesquisados em relação àquilo ali. Nesse último caso, de correspondência exata, o ideal seria que você colocasse todas as variações possíveis que você tem ali do teu produto, do teu serviço, em termos que podem trazer uma intenção de compra da pessoa. No meu caso aqui, eu teria que comprar agência de marketing digital, empresa de marketing digital, contratar agência de marketing digital, empresa de marketing digital em Curitiba, agência de marketing digital em Curitiba, todos esses termos eu teria que comprar se eu fosse trazer isso de forma exata, porque o Google precisaria desse insumo, desse ativo para poder trabalhar melhor. Agora, se eu trabalho com correspondência de frase e compro só o marketing digital ou agência de marketing digital, se as pessoas colocassem variações como em Curitiba ou num bairro específico ou situações como essa, o Google ele listaria a minha campanha. Lembrando, pessoal, que tráfego pago é teste. Não é porque eu, na maioria das vezes, uso a correspondência de frase que eu estou dizendo para vocês que vocês só podem usar a correspondência de frase. Eu tenho clientes que a gente utiliza a correspondência ampla e funciona muito bem porque a gente negativa bastante e o cliente ele quer um topo de funil mais robusto, ele quer mais fluxo para dentro do funil dele, tá? Aí a gente tem um trabalho um pouco maior de fazer negativação de termo, ok? Mas nesses casos, a correspondência ampla funciona bem. Também tenho clientes que gostam bastante de trabalhar com a palavra-chave exata. A gente compra um pouco mais de palavra-chave, mas a gente deixa a campanha do cliente muito mais qualificada, muito mais assertiva. E, na maioria das vezes, eu trabalho com correspondência de frase. Mas o importante é vocês testarem a ampla, a de frase, a exata, com base na intenção e no interesse de vocês. Entendendo como cada uma funciona, aí você pode escolher a estratégia que você quer adotar. Uma abre mais o funil, uma é mais meio de funil, uma é mais fundo de funil, e aí você pode entender todo esse universo e trabalhar da melhor forma dentro da tua campanha para que você tenha mais resultado de uma forma mais assertiva. Se você está curtindo o conteúdo aqui do canal, já senta o dedo no like, porque isso é muito importante pra gente. A gente entende que o conteúdo tá top, tá relevante, que tá sendo importante para vocês. Isso motiva muito a gente a continuar produzindo cada vez mais e mais conteúdo. Compartilha com quem pode ter interesse nesse assunto também. E se você ainda não é inscrito no canal, já faça a sua inscrição, porque todas as semanas a gente tem conteúdo com nível de curso pago, mas entregue aqui de forma 100% gratuita. Como eu prometi para vocês, eu vou deixar agora aqui uma playlist com um curso gratuito de Google Ads. Você já pode começar a maratonar ainda hoje esse curso e ficar ainda melhor nas suas estratégias. Mais uma vez eu agradeço a tua atenção e eu espero você na semana que vem. Grande abraço!